Sinceramente, você acredita em tudo que ensinam a você na igreja que frequenta? Acredita que ali realmente falam a palavra de Deus sem misturas? Olá, irmão amado, irmã amada do Senhor. Meus queridos amigos e amigas, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em teu coração. Meus amores, nós estamos observando a palavra de Deus assim com mais calma e pedindo a Deus que nos permita sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para ver se nossos olhos sejam abertos e que possamos ver qual é realmente a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos falar de dinheiro, money. Nós vamos falar sobre o dízimo. Terceiro episódio da nossa série que nós estamos estudando aí, alguns tópicos, nós estamos estudando alguns assuntos nessa série Verdade que Liberta. Então vamos falar hoje de mais uma prisão, que são os dízimos. Episódio número 3, o dízimo. Mandamento bíblico ou tradição religiosa? Verdade de Deus ou mentira? Bem-vindos de volta ao canal. Esta série é A Verdade que Liberta. Hoje nós vamos tocar nesse assunto que mexe com o bolso. E quando mexe com o bolso, mexe com a emoção. Por isso, eu peço que você ouça com abertura de coração. Não para deixar de colaborar com a obra de Deus, mas para entender o que Deus realmente orienta que você faça. O tema é o dízimo. Todo fiel que frequenta uma igreja evangélica conhece bem a cena. O saquinho passa, ou a tela do Pix aparece, e muitas vezes vem junto a frase dita do púlpito com autoridade: quem não dizima está roubando a Deus. Esta frase é uma derivação de Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não haja lugar suficiente para recebê-la. É uma promessa poderosa, mas há algo que precisa ser dito antes de citá-la. Quem estava recebendo esses dízimos? E de onde veio essa prática? Meu amado, minha amada, não se deixe enganar por pessoas de má fé que manipulam as pessoas que não estudam a palavra de Deus e assaltam. Eu disse assaltam, porque nós sabemos que a Bíblia é uma arma poderosa no campo espiritual. E, infelizmente, alguns líderes usam essa arma para colocar na parede as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. E eu considero isso um assalto, por estar forçando alguém a deixar, e estipula, 10%. Que isso? O dízimo no Antigo Testamento não era uma contribuição genérica para qualquer líder religioso. Tinha um destinatário específico. Números, livro de Números, capítulo 18, verso 21. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, a ordem dos dízimos. Eis que tenho dado aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, em recompensa do serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Muito bem. A palavra do Senhor diz: eis que tenho dado aos filhos de Levi. Repetindo, Deus falou: eis que tenho dado aos filhos de Levi.
os levitas, a única tribo de Israel que não recebeu terra para trabalhar. Eles foram designados exclusivamente para o serviço do tabernáculo. Os sacrifícios, a adoração, a organização das festas. Em troca disso, as outras 11 tribos sustentavam os levitas com o dízimo, que era pago em produtos agrícolas e animais, não em dinheiro. Esse era o dízimo bíblico, uma contribuição agrária destinada a uma tribo sacerdotal específica dentro de um sistema teocrático que não existe mais. Você ouviu com atenção, meu irmão? Você ouviu com atenção, minha irmã? O dízimo do Senhor nosso Deus, que Deus instituiu, era uma contribuição agrária destinada exclusivamente a uma tribo sacerdotal específica e dentro de um sistema teocrático que não existe mais. Pare esse áudio e reflita sobre essas palavras. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, essa palavra é confirmada. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm, segundo a lei, a ordem de tomar os dízimos do povo. Hebreus 7, 5. Segundo a lei, os filhos de Levi, não os pastores evangélicos do século 21. Segundo a vontade do Senhor nosso Deus, os filhos de Levi que deveriam usufruir desses produtos agrícolas, agrário. A ordem de receber dízimo pertencia aos levitas, um sacerdócio que foi substituído pelo sacerdócio eterno de Jesus Cristo. E o que Jesus diz sobre os dízimos? Há apenas uma referência direta. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Devia-se fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus, aqui nessa passagem, não aboliu o dízimo, não disse que o dízimo já não valia mais. Aqui Jesus não aboliu o dízimo, mas também não o ordenou para a nova aliança. Ele estava falando com judeus que viviam debaixo da lei mosaica. E mesmo assim, o ponto central de Jesus não era o dízimo, era que os líderes religiosos cumpriam a letra pequena da lei, os mínimos detalhes, e esqueciam o que era mais importante: justiça, misericórdia e fé. E os apóstolos? Leia todas as cartas de Paulo. Leia as epístolas de Pedro, de João, de Tiago. Procure um único versículo onde algum apóstolo cobra dízimo de uma igreja cristã. Meu querido, você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus sempre foi respeitada por Jesus, pelos apóstolos. O que o Novo Testamento ensina sobre dar? Algo completamente diferente do que a maioria das igrejas prega. Olha o versículo que eles escolhem para torcer a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Este é o versículo que eles gostam muito para roubar. Eu disse roubar os incautos que não conhecem a palavra do Senhor. O que o Novo Testamento ensina sobre dar é algo completamente diferente. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz, preste atenção, cada um contribua
segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não é aquela coisa de 10% ou 20% ou 2% ou 0,5%, segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, sem constrangimento, sem ameaça de maldição, sem sacolinhas recolhendo ofertas e balançando as sacolinhas na cara da pessoa, quase que impondo, contribua, sem percentual obrigatório. A Bíblia diz, cada um conforme o que propôs no seu coração, com liberdade, com alegria, com generosidade que nasce do amor e não por medo. E Jesus elogiou a oferta mais importante da Bíblia, não porque era grande, mas porque era genuína. Lucas, capítulo 21, verso 1 ao 4. E levantando os olhos, viu os ricos lançando as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenos cobres. E disse, em verdade vos digo que essa viúva pobre lançou mais do que todos, porque todos esses lançaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha para viver. Lucas 21, verso 1 a 4. Jesus disse que aquela viúva lançou tudo o que tinha para viver. Não 10%, não o mínimo obrigatório, tudo, com o coração inteiramente entregue. É isso que Deus valoriza, não a porcentagem, o coração. Colaborar com a obra de Deus é belo, é necessário, é bíblico, mas deve nascer da graça, não da lei, da liberdade, não do medo, do amor e não da ameaça. Essas coisas que acontecem, meu irmão e minha irmã, esses abusos cometidos pelos líderes que são gananciosos, ou talvez, quem sabe, fizeram seminário, mas não estudaram como deveriam estudar, aprenderam apenas o que o sistema ensina para eles e não se interessam em buscar a verdade. E alguns até conhecem a verdade, mas não querem ser libertos porque medo de perder o emprego ou de cair no conceito de ser desvalorizado, não ser mais idolatrado. Então, meu amado, minha amada, hoje Deus permitiu que você entendesse um pouco mais sobre os dízimos. Hoje nós aprendemos que os dízimos realmente existiram no Velho Testamento, mas tinham um endereço e tinha uma razão. Por que 10%? Porque o povo de Israel eram 12 tribos. Uma Deus escolheu para trabalhar exclusivamente para ele. A tribo dos levitas não tinha terra, não tinha gado para cuidar, não tinha terra para plantar, não pescavam. Era uma tribo que trabalhava única e exclusivamente para o Senhor nosso Deus. Então, as outras tribos tinham a obrigação dada por Deus, tira 10% e entrega para os levitas, porque os levitas são meus servos para trabalhar para mim. Eles não vão para o campo, eles vão trabalhar para mim. Então, o que eles vão comer? Vocês, 11 tribos restantes, chega junto, dá 10% cada um de vocês, tira 9% do que você ganhou para você e entrega um que é dos meus empregados, dos meus servos. É isto os dízimos. Agora, aí vem aquela pergunta: mas hoje nós precisamos pagar ao obreiro. Precisamos pagar? Bom, aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Porque os levitas, Deus instituiu 10% de todo o povo. E os obreiros? Se é que tem que ganhar, eu não sei se tem que ganhar.
A Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário, mas não diz quanto é o salário do obreiro. R$1.500, R$1.600, 10, 15, 20 mil reais. Digno é o obreiro do seu sustento, do seu salário. Mas quanto é o salário? Então, meu querido, então, minha querida, são coisas para a gente pensar. Na verdade, talvez você nunca tenha parado para pensar. Diante de um Deus de justiça, diante de um Deus de amor, diante de um Deus que é perfeito em todos os detalhes, pergunto a você, diante de Deus, você tem a coragem de responder: quanto é, ou qual é, o salário digno de um pastor? É isso, porque a Bíblia não estabelece. Mas conhecendo a palavra do Senhor, como eu acredito que você conhece, e partindo dessa lição de hoje, desse assunto de hoje, na questão dos dízimos, o que você diria? É justo em um país onde o salário mínimo para uma pessoa trabalhar 240 horas por mês, 240 horas por mês, claro, tem um repouso remunerado, tudo bem, mas tudo bem, 200 e poucas horas por mês e ganha R$1.800, R$1.600. Agora, enquanto isso, é justo, diante de Deus, responda para mim, é justo que alguém que levanta a hora que quer, tem liberdade de seu horário, não precisa pegar ônibus cheio, não precisa enfrentar certas coisas, não precisa... Gente, eu vou parar por aqui, sabe? É muita injustiça de pessoas que dizem serem servos de Deus. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, existem obreiros aí que realmente ganham o suficiente para ele sustentar-se. Mas também você sabe que existem por aí falsos obreiros que, ao ser convocado para uma congregação, ele diz: olha, eu quero ganhar tanto. Ah, pastor, mas não dá para pagar tanto. Bom, então eu só posso oferecer meio expediente, porque isso aí não dá para cobrir minhas despesas. Que isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? Será que é isso que Deus quer de nós? É muito difícil. No próximo episódio, nós vamos falar das festas que o mundo inteiro celebra, inclusive os cristãos, né? A maioria do cristão também celebra, sem saber que suas raízes não estão na Bíblia. Vamos parar para pensar um pouco nas festas que os cristãos, sei lá se são cristãos, porque olha, eu acredito que o cristão verdadeiro tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Cristo, porque senão não é cristão. Como é que você pode servir a alguém sem conhecer as regras que aquele alguém determina? Então, no próximo episódio nós vamos falar dessas festas que o mundo inteiro celebra e que muitos, não vou dizer cristãos, muitos membros de igreja também celebram, sem saber que suas raízes não estão na Bíblia. A Páscoa, Natal, Ano Novo, de onde vêm essas festas? Isso pertence a Deus? Até lá, espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente. E vamos continuar estudando a palavra de Deus para ver se a gente consegue agradar ao dono do mundo e conseguimos então, respeitando a palavra de Deus, com os ensinos dele, não da denominação, que possamos então, no dia que Jesus voltar, sermos aprovados. Tamo juntos?